Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Boa noite, meus amigos telenautas da TV Ibiapabana. Boa noite, meus amigos, ouvintes da Voz do Repórter, aquele dia da internet, ressuscitando, passando a limpo. Hoje não é de A a Z, mas é de A a D. Por quê? Vamos lá de Série A, Série B, Série C, Série D. Gravem muito bem esse horário, esse dia. Dia 31 de outubro de 2021. O ressurgimento do Passando a Limpo, em novo formato, hoje transmitido pela TV Ibiapabana ao vivo. Obrigado, TV Ibiapabana, muita responsabilidade para nós. E a Voz do Repórter, o Passando a Limpo, tem mais de muito tempo. Então, quero dar logo boa noite ao meu amigo Leandro Souza. Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos, boa noite, Ronald, boa noite principalmente a você, amigo telenauta, viu, Carlos? Vou usar a sua mesma expressão, telenauta ou internauta conectado aí pela TV Ibiapabana. Agradecer aí pela parceria, pela confiança aqui na equipe da Voz do Repórter. E você que também está pela Voz do Repórter, muito obrigado. Esse programa Passando a Limpo, que eu acompanhava há algum tempo atrás, acho que eu não cheguei a participar de nenhum outro programa. E hoje com essa novo formato, né? Não só o horário, agora toda domingo a partir das 20 horas, como também no novo veículo de comunicação que é a TV Ibiapabana. Então a gente fica muito feliz e agradece aí a audiência de todos. Ronald Pinheiro, esse cara que é o herói, é o meu herói no rádio, é o meu herói na vivência, o cara, o mentor da Voz do Repórter. Ronald Pinheiro, boa noite. Boa noite, Carlos. É um prazer enorme estar esse novo formato, né, de um programa tão tradicional dentro da Voz do Repórter e agora também com essa parceria com a TV Serra Verde, né? Com a TV Ibiapabana. A nosso amigo Arley, que é o diretor-geral lá, o nosso muito obrigado pela oportunidade. Mas esse programa é muito tradicional aqui na Voz do Repórter, para você que nunca acompanhou, né? É que a gente chamava de futebol de A a Z, né, Carlos? É verdade, o Passando a Limpo, digamos, há 2 anos ou 3 anos atrás, se não me falo memória, Ronald, a última edição nós fizemos era de A a Z, nós falávamos do extremo sul, do extremo norte ao extremo sul do país, né? Europa, Ásia, né? Todo mundo. Então, como hoje nós estamos um pouco restritos de momento, até mesmo de tempo, vamos nos limitar só de A a D, porque Série A, Série C, Série B, Série C e Série D. Começando pela Série D, né? Chegamos à semifinal da Série D, onde tivemos neste sábado Campinense 3, Atlético Cearense 1, e hoje tivemos ABC 1, Aparecidense 0. Esses 4 clubes, para você ter uma ideia, já conseguiram o acesso para a Série C, né? Então, teremos a final entre Campinense e ABC. Eu vou começar com o Leandro Souza. Leandro, o Atlético Cearense fez o seu papel, né, Leandro? Conseguiu o acesso. O título é só consequência, né? O primeiro objetivo já acabou, né? Que foi essa classificação para a Série C. Então, os 4 aí já estão de parabéns. E essa grande final, que claro, vale a pena você ser campeão de uma série do Campeonato Brasileiro. O importante é ser campeão brasileiro. Nós já temos aí o Guarani de Sobral e o Ferroviário, que foram campeões da Série D, né? Tava aí com o Atlético Cearense lutando ainda, mas infelizmente não deu. E a final aí vai ser
um nordestino, né, o Campinense, contra o Aparecidense. Então a gente torce, claro, para o Campinense ser campeão aí, já que é nordestino também. Mas, claro, parabenizar os 4 aí que ascenderam e vão chegar à Série C em 2022. Agora, interessante, Carlos, Ronald e amigos da TV Ibiapabana e da Voz do Repórter, como eu falei no podcast lá, Comenta na Voz, Atlético Cearense, Campinense, né, e o ABC, eles vieram do mesmo grupo, né, o grupo A3, para você ver como esse grupo A3 aí era forte, né? Que 3 chegaram às 4 vagas aí. E só não chegaram os 4 porque teve o confronto aí com o América de Natal, né, e o Campinense. Então acabou o América de Natal ficando pelo meio do caminho, mas eram todos do grupo A3. Então como esse grupo aí da Série D tava forte, viu? Ronald Pinheiro, o Atlético Cearense começa a se consolidar com um clube empresa, mas um grande clube, porque digamos que o Ari, que é o dono do time, o Ari Gol, né, que jogava na Rússia, vai vir jogar pelo Atlético Cearense na Copa Fares Lopes. Então o Atlético Cearense se consolida como uma das forças do Cearense, Ronald. Sim, até porque nada é por acaso, né? Aquilo que o Atlético Cearense, ele tem uma estrutura boa, né? Uma estrutura bem interessante, bem legal. Ari, esse projeto Ari Gol, né? Ele não entrou para brincar, né? Ele entrou para fazer a coisa fluir, dar certo, né? Para dar o melhor, aquilo que os norte-americanos costumam dizer, diferentemente do que acontece no Brasil. No Brasil, a gente tem mania de dizer assim, vou ver o que a gente pode fazer. Lá nos Estados Unidos, eles dizem, vou dar o meu melhor, né? Então, eu acho que o Atlético Cearense está tentando dar o seu melhor, assim também como o Floresta, né? Também que é um clube subúrbio da Vila Manuel Sátiro, com toda a sua estrutura, está dando o seu melhor e está aí colhendo os frutos aí, já na pré-copa do Nordeste com o Ferroviário. Leandro, fugindo um pouco do nosso assunto, mas pelo mesmo teor do Atlético Cearense, será que o Atlético Cearense está mostrando como é que um clube tem a paciência, um clube empresa, né? Um clube pequeno, tem a paciência de galgar melhores locais no futebol brasileiro, digamos assim? Eu acho que, será que é um exemplo do Atlético Cearense, Leandro? Olha, Carlos, a gente tem que esperar um pouquinho, né? Para o futebol cearense, o Atlético Cearense, ele mostra ser um exemplo a ser seguido, com certeza. A gente tem que esperar agora como é que vai ser a campanha dele na Série C, tá? O Floresta, como o Ronald lembrou bem, chegou agora na Série C e pelo menos manteve essa vaga na Série C, não foi rebaixado, então vai disputar novamente a Série C próximo ano junto com o Ferroviário e com esse próprio Atlético Cearense. Então a gente tem que esperar um pouquinho para ver como vai ser a campanha do Atlético Cearense nessa Série C 2022. Claro, a gente torce que se conseguir subir para B seria um espetáculo, mas a gente sabe que não é bem assim, é bem mais complicado. Cada série, cada degrau que você alcança nesse Campeonato Brasileiro exigem muito mais planejamento, muito mais de investimento financeiro e organização também por trás, ali nos bastidores. Então a gente tem que esperar um pouquinho mais como é que vai ser essa aparição do Atlético Cearense na Série C. Claro, a gente torce que seja muito boa e que o time consiga figurar por muito tempo aí, não só na C, como quem sabe logo se conseguir uma vaga para a Série B. Pois é, então vamos torcer para que o Campinense, né, em termos de nordestino, vença a Série D, já que vai decidir com a Aparecidense, né? Passando agora para a Série C, né, nós temos 2 grupos, né, o grupo C e o grupo D. Vou passar aqui a classificação, primeiro que aconteceu nessa rodada, na 5ª rodada da semifinal da Série C. Tivemos Criciúma 0, Ituano 0, Botafogo 1, Paysandu 0, certo? Pelo grupo D tivemos Manaus 1, Tombense 2, Ipiranga de Erechim 3, Novo Horizontino 2. O Tombense garantiu a classificação dele, praticamente, né? Garantiu, porque o Tombense hoje tem 10 pontos. Já garantiu, já temos 2 times. Tem 10 pontos. O Novo Horizontino tem 6 e o Manaus tem 6.
Então, esses dois clubes vão decidir na última rodada, né, que por sinal é um jogo entre eles. Então o Novo Horizontino joga contra o lá em São Paulo contra o Manaus para decidir a vaga. Já no grupo C, né, que é um grupo que tem nordestino, né, tem clube do norte, né, como o Paysandu, que não tem mais chance de nada. Tem o Ituano classificado já para a Série B. E a última vaga vai para a última rodada entre Botafogo da Paraíba e Criciúma. Botafogo tem 8, o Ituano tem 10 pontos, o Botafogo tem 8, Criciúma tem 6 e o Paysandu, para tristeza do meu amigo aqui do lado, Ronald Pinheiro, tem só 2. Então, vão na próxima rodada decidir a vaga, porque é o jogo confronto direto entre Ituano e Botafogo. Vai ficar em boas mãos essas vagas, Leandro? Primeiro, agradecer, viu, Carlos, Ronald, agradecer a audiência aí do Sérgio Cavalcante, ele que faz parte da Crônica Esportiva Cearense, ele que é um dos repórteres que mais conhece sobre o Ceará Sporting Clube, o Sérgio que já cobre o Ceará há muito tempo, conhece muito dos meandros da lei de Porangabuçu, então um abraço para o Sérgio Cavalcante, ele que está acompanhando a nossa transmissão agora ao vivo aqui pela TV Ibiapabana. Bom, é interessante essa última rodada, Carlos, porque os dois times se enfrentam, começando lá pelo outro grupo, né? Os dois times se enfrentam, Novo Horizontino e Manaus, então vão decidir a parada aí. O Ipiranga, interessante, é que o Ipiranga tem chance ainda. Por quê? O Ipiranga tem 5 pontos. Se o Ipiranga ganha, vai a 8. Se o Novo Horizontino empata com o Manaus, eles chegam a 7 pontos. Então o Ipiranga que pode se classificar ainda. É difícil, mas pode se classificar ainda. Então esse grupo está totalmente aberto. Tombense aí é que já está classificado. No grupo que tem os nordestinos, aí não, aí é complicado porque o Criciúma que tem 8 e tem 6 e o Botafogo da Paraíba que tem 8, eles vão enfrentar os outros times, não tem confronto direto. O Criciúma pega o Paysandu lá em Belém do Pará e o Botafogo pega o Ituano em São Paulo, ou seja, os dois times jogando fora de casa. Então vão ser jogos complicados. Eu não sei se o Paysandu vai querer engrossar o pescoço contra o Criciúma. Não sei se o Ituano já classificado vai jogar aquele jogo festivo. Então é interessante essa última rodada dos dois grupos. Mas eu acho que o Botafogo, mesmo jogando contra o Ituano, a gente torce que o Botafogo passe aí para a Série B, já que é outro time nordestino, né? Então a gente torce aí para o Botafogo da Paraíba. Já que o Paysandu, que seria outro clube que a gente iria torcer, só pelo Ronald, tá? Eu não gosto do time do Pará não, mas pelo Ronald eu ia torcer, estava torcendo pelo Paysandu, como não vai conseguir, então a gente torce aí para a outra vaga ser do Botafogo da Paraíba. Ronald Pinheiro, chega a ser decepcionante a campanha do Paysandu. Esperavam-se mais do Paysandu, né, Ronald? Quando a coisa, geralmente em Série C, quando a coisa não começa bem para o clube grande, de massa, como é o caso do Paysandu, ela geralmente termina bem, é incrível, né? Mas com o Paysandu não foi assim. O Paysandu começou mal, já terminou mal essa fase de grupo, essa fase principal, né? Então, o Paysandu tinha chances mínimas. Hoje, eu conversei muito com o Rodrigo França sobre as matemáticas que a gente tinha que fazer para poder alcançar um milagre de uma classificação, de um acesso para a Série B. E eu acho assim, é meu pensamento, a respeito de todos, acho que sempre os clubes mais populares, os clubes mais tradicionais, eles, tudo bem que o Botafogo tem também a sua força. O Botafogo já venceu o Flamengo, do Zico e tudo, lá no Maracanã, nos anos 70. Botafogo de João Pessoa, então tem uma história. O Botafogo é um clube grande a nível nordeste, mas o Paysandu é o clube do norte, né, cara? É o clube, junto com o clube do Remo ali, são os que fazem realmente a diferença em termos de torcida, de tradição, antigamente o ranking era mais pegando o início da história do futebol. Hoje não, hoje o ranking está mais atualizado, está mais pertinho. Então hoje o ranking não é muito favorável ao Paysandu. Mas é isso mesmo. O que a gente pode fazer? Uma má gestão, más treinadores
incapacitados, desculpa de usar uma expressão pesada, mas alguns treinadores que não condiziam com uma realidade de Série C para o Paysandu ter alguma chance de acesso. Treinou de treinador já na reta, trocou de treinador já na reta final, foi o caso do Emerson Maria. E aí, deu no que deu, o Paysandu está fora. Só me resta o quê? Aplaudir o Ituano, né, que é um time de muita tradição no interior de São Paulo. E também o Botafogo, o Belo, né, de João Pessoa. Sinto muito pelo grupo D, desculpa aí dar uma de chato, né, mal educado, talvez pelo Tombense ser o primeiro colocado do grupo D, lá na outra parte da tabela. Agora, a surpresa foi Manaus. O Manaus, eu esperava muito do Manaus. Mas essa rodada do grupo D é só amanhã, né, Carlos? Tem uma rodada a sexta rodada, que é dia 7 e dia 7 dos domingos, né? Tivemos as duas rodadas, das duas foi ontem, né, Ronald? Então, já está decidido. E vamos avançar agora para a Série B, né? Já que nosso tempo é um pouco escasso, só temos 1 hora, nós já estamos com... Mas, Carlos, só resumindo, é porque a rodada do grupo C vai ser no sábado, dia 6, né? No próximo sábado. E a do grupo D é domingo, isso. Então o grupo C define no sábado e o grupo D no domingo. É isso aí mesmo. Então, você aí que está nos vendo, né? O Sérgio Cavalcante, agradecer a ele, a audiência dele, né? De muito mais ouvintes e amigos telenautas. Essa expressão telenautas, Leandro, eu copiei de você, não foi minha, não. Você que sempre disse, entendeu? Então, é isso aí. Então, a gente... Segundo o Valber... Quando o Ronald Pinheiro acordar, e a gente fala um pouco mais... Então... Segundo o Valber, é ultrapassado, né? Pra gente estar falando mais telenauta, não. Mas eu falo, viu, Valber Freitas? Eu falo que eu acho bonito. A gente... Já estão proibindo até o rádio no estádio, porque que não pode ser retroceder, né? Então vamos lá. Já estamos vendo. Vamos lá. Série B, rapaz. Série B, nós vamos ter a 13ª rodada. Vamos começar na 12ª, onde nós tivemos no domingo Brusque 2, Vila Nova 3, CRB 1, Curitiba 1, Goiás 1, Botafogo 1, Sampaio Correia 0, Guarani 1, Brasil de Pelotas 3, Náutico 2, Cruzeiro 1, para alegria do Ronald Pinheiro, Remo 3, né, Operário 2, Avaí 1, Vasco 1, CSA 3, Portuguesa 0, Vitória 0 e, para minha tristeza, Confiança 0, Londrina 2. Por que eu digo isso? Que eu queria Confiança mais um ano na Série B. A classificação da Série B é a seguinte: nós temos líder Curitiba com 58 pontos, Botafogo 56, Avaí 53, Goiás 53. Esses seriam os classificados para a Série A do ano que vem. CRB é o quinto com 51, Guarani é o sexto com 49, CSA é o sétimo com 48, Vasco é o oitavo com 47, Náutico é o nono com 45, Vila Nova o 10º com 42, Remo 11º com 41, não cai mais, Operário também não cai, 12º com 41, Sampaio Correia 13º com 40, Cruzeiro tá chegando na Série C, 14º com 39, Ponte Preta é o 15º com 38, Brusque 16º com 35 pontos, abrindo uma zona de abaixamento, Londrina 17º com 35, Vitória 18º com 33, Confiança 19º com 31 e o Brasil de Pelotas, a Praça dos Lagos, 20º, mais conhecido como Fona, 23 pontos. Ronald Pinheiro, qual a expectativa, Ronald? Ainda dá pro Vasco, Ronald? Porque o Botafogo tá muito próximo. Ainda dá pro Vasco, Ronald? Acho muito difícil. Essa derrota do Vasco pro CSA, ela foi praticamente decisiva, né? Para o time ter muito pouca chance para entrar no G4. Eu acredito muito que
que o Cruzeiro, ao contrário do que você falou, não caia. Claro, possibilidade de acesso praticamente zero ou zero, mas há de se convir uma coisa. Coritiba, eu estou falando há muito tempo para os senhores que ia subir, ó, desde a 10ª rodada, e ó, tá aí, 58 pontos. Agora, o que me surpreende é a campanha do Botafogo, que tem 2 jogadores, inclusive, que foram do Fortaleza para lá para reforçar o fogão. O lateral esquerdo, Carlinhos, e o Luiz Henrique. E o Botafogo está fazendo uma boa campanha, não por causa somente desses dois jogadores. O Botafogo conseguiu um excelente resultado ao empatar na Serrinha. Estou vendo aqui, inclusive, diante de mim, tem a tela, os melhores momentos de Goiás. Botafogo também. Eu acho que esse resultado foi excelente para o Botafogo de Futebol e Regatas. Um time que tem uma tradição imensa. Um time que... Aí lá vem a poesia, né? Um time que jogou Garrincha, Didi, Nilton Santos, Gerson Oliveira Nunes, Jairzinho, esse pai desse Jair, que hoje é treinador. Então é um time que tem uma base da seleção pentacampeã do mundo, na época tri, né, que era Botafogo, Santos e Cruzeiro. Então eu tenho uma gratidão muito grande a esse passado do futebol brasileiro. Normalmente haja hoje um pensamento na crônica aqui do Nordeste, não, eu não quero nem saber desses times do Sudeste, eles não dão a mínima pra gente. Eu não penso assim, eu acho que o futebol ele é total. Agora, quem sobe? Coritiba, Botafogo, o Avaí tá com jeitão de que sobe apesar da derrota inesperada para a Operária de Ponta Grossa. Essa derrota, se não fosse o tropeço do Goiás, o Avaí talvez estivesse ali fora do G4. Então, acende uma luz aí. Eu acho que vai ser muito disputado. Eu nunca vi uma Série B desse jeito. É impressionante ali, ó. 3º colocado, 4º colocado Goiás, todos dois com 53, o CRB com 51 e o Guarani de Campinas ainda com 49 ali também pertinho desse G4. Eu acho que até o CSA ainda tem alguma chance. Eu acho que o Vasco já não tem mais não, Carlos Queiroz. Você concorda com essa opinião, Leandro? Eu acho que, assim, são 6 pontos, né, do Vasco para o 4º colocado, digamos assim. Você acha que o Vasco, que é conhecido como time da virada, apesar de muita dizer que está virando de Série B, mas não dá para o Vasco mesmo, ou você acha que está definido, Leandro? Olha, não está definido nada, até porque nós temos ainda 6 rodadas pela frente. 6 rodadas são 18 pontos. É muito ponto para ser disputado. Eu acho que nem lá embaixo está definido. O único que eu acho que já está realmente rebaixado é o Brasil de Pelotas, porque só tem 23 pontos. Tá 8 pontos, aliás, do 19º, que é o Confiança, né? Então, para ele sair da zona hoje, para sair da zona seria 35 pontos, ele tá 12. Então, se tem 18 para disputar, ele tá 12 para sair da zona, ele ainda tem chance matemática, mas é muito difícil. Agora o restante aí tá muito aberto. Como você lembrou mesmo, a pontuação do Vasco aí é pouquíssima. São poucos pontos pro Vasco chegar entre os 4. E nessa Série B já tivemos muitas viradas. Algum tempo atrás, vocês mesmos, tanto você, Carlos, como você, Ronald, disseram que o Náutico já tinha subido, né? E olha o Náutico onde é que tá hoje. Pois é. Então, eu não tô acompanhando para e passa a Série B esse ano, até porque nós não temos nenhum cearense, tá? Então, vou ser bem sincero, não tô acompanhando para e passo, toda rodada, jogo a jogo. Sempre eu tô lendo alguma coisinha ali, acompanhando, mas tá tudo em aberto. Só o Curitiba que realmente deu essa deslanchada aí, mas hoje já tá só a 2 pontos do Botafogo, que foi outro que cresceu bastante na competição. E concordo com o Ronald, quando chegou 2 jogadores lá para o Botafogo, deu essa melhorada, encorpou mais o time e ele deu essa subida exorbitante. E olha se ainda não for campeão, viu? Tá com o mesmo número de jogos da equipe do Curitiba e tá só a 2 pontos. Olha se ele não conseguir ainda passar o Curitiba. Não vai ser fácil também, que o Curitiba tá muito sólido. Tá sólido realmente. Então eu acho que esses 2 aí, mas acho que ainda 2 vagas estão em aberto. Tá, e correndo por fora o CRB, Guarani, o CSA, esse próprio Vasco aí, porque se ganhar na próxima partida e a tabela ajudar, o Vasco vai a 50 pontos, então fica mais, só 3 pontos ali do 4º Goiás, hoje, né, o 4º Goiás, então tá muito embolado ainda. Acho que quando tiver ali
35ª rodada, aí faltando só mais 3, a gente tem uma noção do que pode acontecer. 35ª, 36ª, a gente já pode marcar, cravar alguma coisa. Por enquanto tá muito em aberto, pode chegar. E para você, meu amigo o telenauta, né, o telespectador, com a alegria do Robert. Telespectador, nós estamos na TV Serra Verde. TV Ibiapabana de novo. Olha, deixa eu só mandar um abraço aqui pro Arley. Pode fazer, já interrompeu mesmo. Ah, desculpa. Fale, rapaz. Não, atendendo aqui um comunicado aqui do Arley, que é o mandatário lá da TV Serra Verde. Ibiapabana. Deus do céu. Então, ele está pedindo que mande um abraço pro Fernando, irmão dele em Carnaval, que está assistindo, né? Fernando é da banda Paquerê, a banda Santana, ex-maestro profissional. Olha, bandas que marcaram muita época aqui, realmente nessa região Paquerê. E essas duas bandas aqui foram bandas que faziam muito sucesso, fazem até hoje, né? Deixaram saudade no coração do povo. É isso aí, um abraço aí, Fernando, tudo de bom. Um abraço, Fernando. Eu até pedir desculpa aqui, isso é uma brincadeira que a gente tira tem o Ronald Pinheiro, o Leandro Souza. Então nós temos uma afinidade muito grande, então o Ronald pode interromper, o Leandro pode interromper, eu posso interromper os dois, né? Então é isso aí. Então a rodada, a 33ª rodada da Série B... Hein, Carlos, e o bom é que o Ronald falou duas bandas, então duas bandas dá uma inteira, né, velho? Abraço Fernando, né? E abraço também a todos os ouvintes, internautas, telenautas ou telespectadores, você se enquadra em qualquer um desses aí, da TV Ibiapabana, porque mais uma responsabilidade, a gente fica até preocupado em não corresponder à expectativa, mas vamos tentar corresponder. A série B tem a próxima rodada, a 33ª, com segunda-feira, amanhã, dia 1º, Cruzeiro contra Vila Nova. Temos na terça-feira, dia de finado, Vitória contra o CSA, a Brasil de Pelotas, Avaí, Remo contra Londrina, Brusque, Náutico, Goiás, Ponte Preta. Na quarta-feira, Coritiba contra o Operário, Botafogo e Confiança. Na quinta, Guarani e Vasco, CRB e Sampaio Correia. Então, isso aí é a próxima rodada, a 33ª rodada. Só para eu contar um pouquinho uma história, rapidamente. Eu tinha um tio, né, que trabalhei muito tempo com ele, e ele era marceneiro. E um dia, no dia 1º de novembro, eu perguntei, tio, como foi o trabalho em dia de todos os santos, né, que de novembro? Meu filho, foi até bom, né, de todos os santos, mas eu tentei, tinha um cãozinho no meio, que eu fui furar o parafuso para entregar o serviço da mulher, e furei um cano. Então tinha um cãozinho no meio do santo me atrapalhar. Então isso aí só para a gente contar uma história para poder não ficar tão sério, né? Então nós vamos agora partir para a série Copa do Brasil, onde nós tivemos, né, no meio de semana, o segundo jogo da semifinal entre Flamengo contra Atlético Paranaense e Fortaleza e Atlético Mineiro. Flamengo tem um treinador que dizia que quando tivesse um time com 250 milhões de folha, não perderia para ninguém, levou um chocolate do Atlético Paranaense, 3-0 em pleno Maracanã. Já o Fortaleza, ele fez sua melhor campanha na história da Copa do Brasil, perdeu por 2-1 para o Atlético Mineiro, mostrou a força do tricolor de aço do estado do Ceará, que não se rendeu por ter perdido por 4-0. Enfrentou o Atlético de frente, eu não vi o jogo, mas pelo placar deu para saber que o Fortaleza tinha condições até de vencer o jogo. E vamos comentar um pouco aí, o deles começa com você, Leandro. Surpreendeu 3-0 do Atlético Paranaense e do Flamengo no pleno Maracanã, ou Leandro? Olha, a gente tem que olhar esse resultado por dois ângulos totalmente diferentes, tá? Primeiro, pelo poderio do Flamengo, tá? E o outro ângulo é pela a proposta de jogo do Atlético Paranaense, tá? Ninguém vai discutir o poderio que tem o Flamengo. Claro, não estava jogando com um dos seus principais jogadores, que é o Arrascaeta. O Arrascaeta fez uma falta muito grande. Rodrigo Caio também ali, ele estava meio batido e tudo, mas é um poderio muito grande da equipe do Flamengo. Tem um elenco muito bom, mas muitas vezes esse elenco não consegue transformar dentro das quatro linhas a força do elenco em um time
muito bom também. Em algumas ocasiões sim, em outras não. Tem aí por um lado o Gabigol, que está há muito tempo sem fazer gols, né? Então não é nem para chamar mais ele de Gabigol, tem que voltar a chamar Gabriel, porque Gabigol tá difícil, faz tempo que ele não faz um golzinho. Mas isso é graças à saída do Arrascaeta e também à queda de produção do Bruno Henrique, né? Então o time ali, quando tá todo azeitadinho ali, as engrenagens todas bem ajustadas, o time rende mais. E claro, por outro lado, a gente tem que reforçar a parte que o Atlético Paranaense fez. O Atlético Paranaense fez 2 partidas excelentes, tá? Se não fosse um pênalti lá na primeira partida, ele já tinha ganho a primeira partida. E na segunda, se trancou, se fechou bem direitinho, saía na boa e conseguiu fazer os gols no momento certo, quando precisava. Então matou a partida e foi muito bom para o Atlético Paranaense, calando muita gente. Eu mesmo pensava que o Flamengo iria chegar brigando não só na Libertadores, como já está na final, mas também na Copa do Brasil, chegaria na final, no Campeonato Brasileiro, como ainda está brigando, e também no Campeonato Brasileiro, Libertadores e na Copa do Brasil. Já na Copa do Brasil já saiu por isso, os 2 bons jogos do Atlético Paranaense. Então parabenizar aí o Atlético Paranaense. Já pelo lado do Flamengo, do Atlético Mineiro, é tanto Atlético, né? Do Atlético Mineiro e do Fortaleza, aí era outro aspecto, né? Não dá para comparar também o elenco do Atlético Mineiro com o do time do Fortaleza. Anos-luz de diferença, e o Fortaleza fez muito bem o seu papel, sabe? Até alguns torcedores cearenses do Fortaleza, principalmente, podem ficar com raiva de mim, mas o Fortaleza já estava fazendo hora extra, vou usar essa expressão, ao chegar na semifinal. Passou muito bem pelo São Paulo, ninguém nem acreditava que passaria pelo São Paulo, passou muito bem pelo São Paulo, mas contra o Atlético não, aí era outra conversa, não dava para jogar com o time até de igual para igual, como o Fortaleza fez no primeiro jogo, e acabou perdendo a classificação já no primeiro jogo. O time do Atlético é muito forte, o time que fez um arrancar no Campeonato Brasileiro imenso, o time que só estava perdeu agora para o Flamengo, e teve outra derrota ali pelo meio do caminho que eu não lembro agora, mas no primeiro jogo do Atlético contra o Fortaleza só tinha uma derrota no Campeonato Brasileiro, que foi justamente contra o Fortaleza, mas foi na primeira rodada. Então é um time muito forte mesmo. Eu acho que foi até um erro de estratégia do Vojvoda no primeiro jogo. Ele levou 4 gols e podia ter levado até mais, o Atlético tirou o pé, mas fez, e nada disso aí vai tirar o brilho da campanha do Fortaleza, que é um dos melhores times da temporada do futebol brasileiro, pelo que mostrou até agora. Claro, tem suas deficiências, daqui a pouco a gente vai falar algumas deficiências do Campeonato Brasileiro, do Fortaleza, mas fez uma campanha de se aplaudir na Copa do Brasil e está de parabéns. É uma pena que não conseguiu passar do Atlético, seria muito bom, mas também muito difícil, e parabenizar a equipe do Fortaleza pelo que fez, que foi histórico realmente essa campanha na Copa do Brasil. Ronald Pinheiro, a Campeonato da Copa do Brasil afunilando, o Fortaleza até certo ponto, digamos assim, surpreendeu, né, em chegar numa semifinal, mas chegou com méritos, desclassificando o seu maior rival, com méritos e com propriedade, vencendo por 3-0, né? Eliminou o São Paulo, empatando 2-2 lá e vencendo aqui também, então, com propriedade. E, infelizmente, como o Leandro falou, um erro de estratégia do Vojvoda do primeiro jogo levou a que o Fortaleza não chegasse à final. Mas está de parabéns, o Fortaleza não pode reclamar por isso. Então, você acha que está em boas mãos, Ronald, a final entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro? Antes eu queria... tá sim, está em boas mãos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que isso aí é inegável, tá? Sofismável, né? Agora, antes eu queria lembrar aquelas pessoas que dizem assim, peraí, mas até não sei por que não sonhar com coisas mais além como ser campeão da Copa do Brasil, já que o Santo André foi campeão, o Juventude foi campeão, o Right Jundiaí foi campeão, Juventude foi campeão, beleza, era um outro tempo, era um outro modelo, não tínhamos a premiação que tem hoje. Hoje só entra a partir das oitavas de final de uns 3, 4 anos para cá. Os valores são estratosféricos de premiação, isso tudo aí influencia muito. Então, essa Copa do Brasil, o modelo que se tem hoje,
é realmente do Fortaleza comemorar a semifinal. E não achar que, não, os outros ganharam, por que o Fortaleza não podia ganhar? O Atlético Paranaense foi campeão no modelo novo. Só que o Atlético Paranaense tem uma estrutura muito maior do que a do Fortaleza. Ele já tem uma preparação de um solo para o seu arado funcionar melhor há muitos anos, né? Não é brincadeira. O Atlético Paranaense, só a Arena da Baixada, é para mim o estádio mais moderno do Brasil. A Arena da Baixada é espetacular. Então, é diferente você comparar o Atlético Paranaense com o Fortaleza e até mesmo com o Ceará. Agora, é claro que se os times cearenses, quando eu digo a gente, os times locais, principalmente Fortaleza, Ceará, continuarem trabalhando sério, com responsabilidades, buscando uma melhoria no seu crescimento na parte estrutural, isso vai desaguar nas conquistas futuras em termos de Copa do Brasil, Sul-Americana e outras coisitas mais, Carlos Queiroz. Então, eu acho que Fortaleza chegou e está de parabéns. Agora, aí eu abro espaço para a questão do jogo contra o Atlético, era para ter jogado pelo resultado. Não podia enfrentar o Atlético Mineiro na primeira partida do jeito que enfrentou. Até os 18 minutos, foi quando o Fortaleza tomou o primeiro gol do Arana, o Fortaleza estava levando mais perigo à meta do goleiro Everson do que o próprio Atlético Mineiro. Então o Fortaleza começou mandando no jogo, parecia que ia conseguir a classificação lá, e não é assim que se joga uma Copa. Copa é eliminatória, é diferente de campeonato ponto corrido. Pois é, eu até quero pedir desculpa aos meus amigos aí da TV Ibiapamana e a todos os ouvintes, que eu pulei um assunto que eu tinha preparado antes, que cuida do nosso futebol, que é a Série C do futebol cearense, onde nós tivemos uma rodada ontem, tivemos Tianguá 4, Itarema 1, Aliança 0, Pague Menos 3, tivemos também, esse jogo foi hoje, e tivemos Campo Grande 2, Arsenal 1 ontem, Sport 0 e Quixadá 1, inclusive o Márcio Viana, que é meu primo, que é o Sport. Peraí, como é que foi essa da Quixinha aí, rapaz? Quixinha ganhou? Sport 0, Quixadá 1. Opa, bacana. Então, inclusive o Márcio, o Márcio Viana me mandou aí um áudio dizendo o seguinte, segue o líder, Por que ele disse isso? Porque a Série D, a terceira divisão do Cearense é decidida em 2 grupos. Tivemos, no primeiro grupo, Crateús é o líder com 6 pontos, Pague Menos é o segundo com 6, Tianguá é o terceiro também com 6 pontos, Itarema é o quarto com 3 pontos, e a Aliança é o quinto com 0 pontos. Já no grupo B, nós temos Quixadá, segue o líder, Quixadá tem 1 ponto, tem 4 pontos, desculpem. Arsenal tem 3, Campo Grande 3, Guarani de Sobral 1 e Sport 0. Então, como diz o Márcio Viana, segue o líder no grupo B, que é o Quixadá, Ronald. É a alegria, Ronald, de ver o Quixadá de volta, no campeonato cearense, desde a televisão, mas daqui a 2 anos, quem sabe, onde está na Série A, Antes eu queria dizer que o Tianguá venceu aqui ontem, lá no estádio Tancredão. Os gols foram do Valtinho, Edgley, que é jogador daqui, muito bom jogador, muito pessoa humana maravilhosa, Edgley. O Emerson Sobral e o Raí fizeram 4-1 em cima do Itarema, no estádio municipal de Tianguá. Não pôde ter público porque as autoridades, a federação e outras coisitas, mas disseram que não tem como fazer acontecer ainda público nos estádios na Série C estadual. Mas está de parabéns aí o Tianguá Esporte Clube, para a gente puxar a brasa para a nossa sardinha Ibiapabana. Mas está de parabéns também aquilo que eu defendo tanto, que é a tradição, cara? O Quixinha, o Quixadá Esporte Clube, que está aí fazendo... Canarinho do Sertão, rapaz. O Canarinho do Sertão. Tem vários apelidos aí, alcunhas interessantes. Não sei se ele jogou no seu estádio. Eu esqueci o nome do estádio lá. Abelhão. Abelhão, É um estádio acanhado. As arquibancadas são... José Abílio. Mas, de qualquer maneira, eu acho bacana. Não sei se jogou no Abelhão ou se teve... Mas jogou fora de casa, viu, Ronald? Isso é uma pena,
Ele jogou fora porque o jogo não foi em Quixadá, né? Mas ele tá mandando o jogo lá em Limoeiro do Norte, exatamente porque o estádio não tem condição de jogo, entendeu? Aí eu acho que a maior força que uma prefeitura pode dar para o seu time no interior é disponibilizar sua praça esportiva. A maior força. Isso, São Benedito, por exemplo, esteve na primeira divisão, um abraço aí a todos, mais uma vez da TV Ibiapabana, né? São Benedito esteve na primeira divisão até uns 8, 10 anos atrás, jogou no Tarcisão, no seu próprio estádio. Logo no início não conseguiu jogar a primeira divisão cearense. Jogou contra Fortaleza, Ceará e etc. Era um outro modelo, Ceará e Fortaleza já entravam desde o início da competição. Eu acho que o Tianguá e o Quixadá podem voltar a esses bons tempos aí, Carlos Queiroz. Pois é, lembrando que o Tianguá já esteve na série B, infelizmente, por falta de incentivo, né, Ron? O Tianguá tá fora, voltou para a Série C, então, infelizmente, é o que você fala. Falta até incentivo, não vou dizer nem nas prefeituras, mas o empresariado local, né, pegar e abraçar o clube, né, e nós sabemos que o futebol dá algum retorno, né, então eu acho que dá para os empresários aí abraçar o mesmo clube do interior, como Tianguá, Quixadá, que nós sabemos que temos grandes jogadores aí. Pela Série A, vamos começar agora a Série A. Carlos, me dá só um minutinho. Desculpa, Leandro. Não, é só para frisar aí a questão. A gente tá começou o programa falando da Série D e falou do Atlético Cearense. Eu queria falar aí sobre o Pague Menos, ou o Pague Menos, não sei como é que você está chamando o time, né? Que é patrocinado por uma rede de farmácias, né? E tem tudo aí para crescer, porque aí tem o que você está falando aí, investimento, né? A Pague Menos que está investindo tanto no futsal cearense, como também nesse time aí que está disputando a Série C. Então, vamos esperar aí mais alguns anos para a gente ver esse time aí, possivelmente já na Série B, e pelo futsal aí representando o Ceará em Copas aí, na Liga Nacional, quem sabe pelo futsal. Mas logo eu acho que esse time aí vai estar chegando, beirando a Série A do Campeonato Cearense, viu? Não é dúvida. Mas assim, é bom, né, a gente ouvir falar assim de Quixadá, de Tianguá, né, de volta aí, principalmente o Quixadá, que é um dessa galera aí, ele, Guaí, Sobral e Juazeiro, são os mais antigos, né, dessa Série C. É bom ouvir falar desses clubes, né, Leandro? Isso. Agora sim, esse daria, não é a pauta do programa, até passando a limpo, a gente tá passando a limpo a rodada das competições, né? Mas até mote aí para um outro programa, essa questão desses times tradicionais. A gente coloca Itapipoca, a gente coloca o próprio Limoeiro, né? O Guarani de Juazeiro tem que voltar também. Aí o Tianguá, tem Pacaju, o Pacaju está na Série A, mas então esses times aí tem que trazer de volta aí, até, não sei se fazer só uma Série A do Cearense e uma Série B. Série B bem forte, acho que seria o ideal não ter uma Série C, que aí fragmenta muito e acontece isso, né? Alguns times bem tradicionais estão aí pela Série C, amargando aí até um calendário bem menor do que os outros, né? É isso aí, um abraço aí ao Manuel Gomes, né, aí no Facebook. Cara, oi, Ronald. Deixa eu falar sobre o Manuel Gomes. Manuel Gomes você conhece ele melhor do que eu. Eu conheço ele bem, é meu camarada, meu irmão, grande vidraceiro, cara que trabalha com a parte de metalurgia também. É um senhor juiz de futebol, árbitro. Um senhor árbitro de futebol. O árbitro daquele. É por isso que às vezes, quando eu estou transmitindo o jogo da Série A, eu digo sempre: não gosto de árbitro que conversa muito com o jogador. E o Manuel Gomes, o Manuelzinho, como a gente chama assim carinhosamente, o Manuelzinho, geralmente, principalmente quando ele vai os três, né? Ele, o Marquinhos do Viado Seco e o Marcelo do Bom Jesus, que é primo do Deroci Rodrigues. Então, quando o Manuel Gomes apita jogo, ele tem uma arbitragem serena, aplica a regra e está de parabéns. Além de trabalhar no seu ramo de empresário, que é bem sucedido ele é uma baita, de ser um cristão, a gente se encontra na missa, vez por outra na catedral. Ele é um baita do árbitro de futebol. Parabéns, Manuel. Uma excelente semana para você.
Pois é, então agora vamos passar para a Série A, né? Nós estamos aqui há 43 minutos, mais ou menos. Nós vamos lá ver logo as horas, né? 20 horas e 50 minutos. Aqui na TV Ibiapabana, naquele dia da internet da Voz do Repórter, o programa Passando a Limpo em novo formato agora, você nos vendo. Você vendo a nossa expressão. Vê na lata, que não é muito bom não para domingo à noite, mas que se acostume. Tem uma decepção de nos enxergar, vendo como nós somos. Mas eu falei com a mamãe antes de começar o programa, a mamãe confirmou que eu sou bonito, então eu acredito na mamãe. A minha também, eu sou o homem mais lindo do mundo, ele é a Dona Luísa. Vamos lá, Série A do Campeonato Brasileiro, rapaz. Pegando fogo. Tivemos nesse final de semana a 29ª rodada. Atlético Paranaense 0, Santos 1, Flamengo 1, Atlético Mineiro, rapaz, 0, Juventude 0, Bahia 0, América 2, Tricolor de Aço 1. Esses jogos foram todos ontem. Hoje tivemos Grêmio com muita confusão depois do jogo 1, Palmeiras 3, Ceará no maior sufoco do mundo com um jogador a menos, mais de 47, mais de 50 minutos, 1, Fluminense 0, São Paulo 1, Internacional 0, Sport 0, Atlético Goianiense também 0. Amanhã, no meio da rodada, teremos Cuiabá contra Bragantino, Corinthians contra Chapecoense. A classificação da Série A é a seguinte: Atlético Mineiro é o líder com 59, Palmeiras é o segundo colocado com 52, Flamengo é o terceiro com 49, com 3 jogos a menos do que o Palmeiras, Bragantino é o quarto com 49, Fortaleza é o quinto com 48, Internacional é o sexto com 41, em sétimo veio o Corinthians com 41, em oitavo Fluminense 39, em nono veio o Atlético Goianiense com 38, em décimo América Mineiro com 38, 11º São Paulo com 37, 12º Ceará com 36, 13º Santos com 35, 14º Cuiabá com 35, 15º vem o Atlético Paranaense com 34 e 16º Bahia com 33. Abrindo o rebaixamento, vem o Juventude com 30, em 17º Sport, 18º com 28, Grêmio 19º com 26 e já virtualmente rebaixado a Chapecoense em 20º, para nós cearenses por Fona, né, com 13 pontos. Vamos falar da rodada. Rapaz, o Flamengo pelou pouco, mas jogou com inteligência o Renato Gaúcho ontem, viu? Eu vi o jogo, pelo menos no primeiro tempo. O Flamengo fez o gol e recuou. Não fez aquela jogada de jogar com 300 milhões no bolso, né, de cada jogador. Renato Gaúcho foi até humilde em botar o time um pouco atrás e partir para outro ataque. E assim ganhou o jogo de 1-0. Você concorda com o que eu estou dizendo ou discorda, Leandro? Concordo. Ontem o Flamengo usou uma tática de time comum, vamos dizer assim. Colocou os pés no chão. Não é um time imbatível, não é um time que vai ganhar de todo mundo. E estava jogando contra o líder do campeonato, que ainda é líder, né? Então, fez um golzinho, se trancou todo, tirou, teve uma hora que colocou mais um volante, ou seja, fez um resultado que tinha que fazer. Fez um golzinho lá e se fechou, e era o que precisava, porque se ele perde ou empata o jogo de ontem, praticamente o campeonato vai embora, né? Ele tá com 2 jogos a menos do que a equipe do Atlético, né? Então, se ganhar essas 2 partidas, vai ficar 4 pontos de diferença. Então, precisa ainda que o Atlético tropece. Vai ser difícil o Atlético tropeçar ainda nessa competição, mas deixou aberto o campeonato. Ainda está aberto. Ronald Pinheiro, a derrota de 3-0 para o Atlético Paranaense deu um choque de realidade no Renato Gaúcho do Flamengo, dizendo assim: vocês são normais? Tá falando da Copa do Brasil de novo? Não, estou falando que deu um choque de realidade para o Renato Gaúcho ter a atitude que teve ontem. O Atlético Paranaense é um time que está... eu acho Deixa que... eu explicar. O Flamengo era imbatível há, digamos, 3 meses atrás. Renato Gaúcho dizia que se eu tivesse um time com 300 milhões de folha de pagamento, eu não perdia para ninguém.
Né? Fizeram merchandising para demitir o Rogério Ceni e colocar o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho veio o Flamengo cheio de estrela, né? E até mesmo até com alguma soberba que ele já o é desde a época de jogador. Então, a derrota de 3-0 em casa para o Atlético Paranaense deu um choque de realidade. Ou vocês jogam como gente normais, ou perdem tudo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acho o Rogério Ceni, apesar de ser neófito, mais do que o Renato, que também não é tão antigo no futebol como treinador, mas o Rogério é mais novo. Mas eu acho o Rogério mais treinador que o Renato Gaúcho. Em primeiro lugar, isso aí. O Renato, o Rogério Ceni arma melhor um time. Eu acabei de assistir São Paulo apenas 1, Internacional 0. Apenas 1, porque o São Paulo detonou o Internacional. Podia ter sido 3, 4, 5 tranquilamente. Não abdica de atacar. Sabe, eu até entro em contradição quando eu digo que essa época, esse período da competição, é um período que você tem que jogar pelo resultado. Mas depende. No caso do São Paulo, ele precisava da vitória. O São Paulo não estava bem na tábua de classificação. Precisava da vitória contra o Inter no Morumbi, um público bem interessante. Eu acho que o São Paulo evoluiu muito na mão do do Rogério Ceni. O Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, ele pegou o Flamengo, um time com jogadores maravilhosos. Eu coloco o De Arrascaeta com um 2, né? Mas daí você pega um Everton Ribeiro, você pega um Bruno Henrique, jogador espetacular. O próprio Michael evoluiu muito, finalmente voltou a jogar aquele futebol que ele jogava no Goiás. Você pega e aquele que veio lá da Finlândia, que tem dupla nacionalidade, rapaz, Pereira, não sei o que, Pereira. Andréas Pereira, jogador que, se duvidar, chega a ser até melhor do que o de Arrascaeta. Olha, aguenta aí que é uma questão de tempo para isso acontecer. Então, eu penso que o Flamengo, ele está falando aí com relação ao Palmeiras, talvez, né? Essa questão de ter na mão um elenco milionário e tal. E eu não sei, eu não vejo isso. Agora, peraí, ao mesmo tempo, eu disse o seguinte: Palmeiras, o jogo do campeonato em termos de título foi ontem, sábado, Flamengo e Atlético Mineiro. Por quê? O Flamengo tem 2 partidas a menos que o Galo. O Atlético Mineiro tem 50 anos sem ganhar um título brasileiro da primeira divisão. Foi o primeiro, inclusive, em 71, né? Nesse formato. Aí, o que acontece? O Flamengo com 2 jogos a menos. Vamos supor que o Flamengo consiga vencer as 2 partidas. Ele ficaria apenas, então, somente 4 pontos do Atlético Mineiro. Então, mais que um jogo de 6 pontos, foi um jogo que pode até definir o campeão brasileiro de 2021. Porque o Flamengo agora, para mim, com essa vitória, mesmo jogando de uma maneira pelo resultado, sem acreditar muito e tudo mais, mas ele sabia do potencial do Galo, né, do potencial da equipe do Atlético Mineiro. Então ele teve que jogar com prudência. E é assim que se joga. E aí o Flamengo voltou a ter chance de ser campeão brasileiro depois dessa vitória. Se o Flamengo, atenção, hein, fica nessa dependência. Se o Flamengo conseguir fazer 6 pontos nesses 2 jogos atrasados, eu digo aos senhores que o Flamengo, na minha opinião, é o favorito para o título de 2021. Pois é, só lembrando que nós temos aí 7 minutos para terminar o programa. Vamos agora passar um pouco, falar do nosso 2 clubes, tá? Fortaleza. Fortaleza jogou ontem contra o América, perdeu por 2-1. Eu vi só o finalzinho do jogo, confesso que não tenho como tirar, mas eu acredito que o Leandro e o Ronald têm o que dizer. O Ronald, eu acho que transmitiu o jogo ontem, né, Ronald? Então, começar com o Leandro. Mereceu a derrota do Fortaleza, Leandro? Fortaleza jogou o futebol para perder ou merecia uma sorte maior? Não, o jogo foi parelho, sabe? O jogo foi parelho. Acho que o empate seria o resultado mais justo, até porque a arbitragem se atrapalhou um pouco. Não vi pênalti nem no lance do Fortaleza e também muito menos no lance
do América Mineiro, tá? Mas depois o próprio Tinga disse que a bola bateu na mão dele, então aí a gente já fica com uma pulga atrás da orelha. Então eu não vi nem a bola pegando na mão do Tinga, mas o próprio Tinga assumiu que a bola bateu na sua mão. Bom, mas para mim não foi pênalti nem no Ângelo Henrique, nem também na jogada do América Mineiro. Mas o interessante é que o Fortaleza, o time e o próprio Vojvoda, hoje ele é refém de algumas soluções que o próprio Vojvoda arrumou, né? Ele consegue colocar o Tinga ali na zaga e o time consegue render, o Tinga consegue render. Ele colocou o Lucas Crispim, que é destro, colocou do lado esquerdo e o time sentiu muito a ausência do Crispim ontem, né? O Pikachu, que também não jogou ontem, ele colocou ali de ala direito. O Pikachu é destro, tudo bem, mas ele jogava de lateral, às vezes de atacante, e colocou ali o Pikachu numa segunda linha de meio de campo pelo lado direito, que também está rendendo. Ou seja, o Vojvoda achou algumas soluções, mas ao mesmo tempo ficou refém dessas soluções quando ele não tem um time completo e quando também alguns jogadores não conseguem render. Então ontem ficou bem claro isso. O Fortaleza, pelo um lado com o Bruno Melo, pelo outro lado com o Ederson, que para mim é um dos melhores volantes da competição, mas jogou ali de ala. Então o Fortaleza perdeu a sua amplitude, perdeu o pulmão do Ederson ali no meio de campo. Então eu acho que a derrota foi tranquila, no sentido de que aconteceu, mas acho que o resultado mais justo seria o do empate, já que o Fortaleza está brigando aí diretamente com o próprio Palmeiras. Eu tiro o Flamengo daí porque tem muitas partidas a menos que o Fortaleza, mas hoje a briga do Fortaleza é contra o Palmeiras, contra o Bragantino, para buscar aí ficar entre os 4 primeiros colocados. Então foi ruim a derrota, foi dolorida, mas serve de alerta para o Fortaleza na próxima partida, que vai ter alguns problemas maiores ainda, justamente porque tem um elenco muito enxuto. Aí eu cobro do Vojvoda, eu cobro da direção do Fortaleza, que não deu limão ou limões, né, o Vojvoda fazer uma limonada. E o Fortaleza fica refém disso aí, não vai ter o Tite no próximo jogo, tem como substituto um zagueiro que não dá confiança para a equipe, que é o Jackson, que não tá nem jogando, né? E aí o Fortaleza vai, libera Quinteiro, vende o Paulão. Bom, mas isso aí são aquelas deficiências que a gente tem que cobrar do Fortaleza. Tá fazendo uma excelente campanha. Para mim, é uma das melhores campanhas, não só do Nordeste, mas do Brasil como um todo. Por quê? Porque tem esse elenco diminuto, tem esse elenco tecnicamente limitado, mas consegue fazer uma grande campanha. Então, para parabenizar? Sim, é para dar os parabéns à equipe do Fortaleza, mas também puxar a orelha, porque poderia estar bem melhor. E claro, acostumou mal, não só a sua torcida, como a nós, cronistas. A gente, quando o Fortaleza perde para o América, o Fortaleza caiu de 4º para 5º colocado. No Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, há pouco tempo atrás o Fortaleza numa Série C, e hoje está lá na frente da Série A, mas é que acostumou mal. Então a gente quer sempre mais. Mas está fazendo uma boa campanha e a gente torce para continuar assim, mas ontem dava para ter sido um empatezinho, era o melhor resultado. O Fortaleza tem uma gordura, Ronald Pinheiro, ainda de é o 5º colocado com 48 pontos. O Internacional, 41, e o Corinthians, que é o próximo adversário de Fortaleza, tem 41. O Corinthians joga amanhã contra a Chapecoense, podendo chegar a 44 pontos e encostar no Fortaleza. Essa gordura, Ronald, pode ajudar o Fortaleza. Na minha opinião, o Fortaleza está garantido, na pior das hipóteses, numa pré-Libertadores. Mas já pode acender a luzinha amarela para isso não acontecer, Ronald? Eu queria falar sobre o jogo contra o América, a questão dos pênaltis. Eu já deixei meu ponto de vista aqui, particularmente com o Leandro, mas eu vou falar aqui em público. Para mim, houve pênalti em cima do Ângelo Henrique. Foi mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Matheus Vargas no jogo contra o Grêmio. Se eu não me engano, foi contra o Grêmio, onde o jogador ele é tocado por cima e por baixo. Não interessa a intensidade, não interessa se foi um pênalti violento, nada disso. Apenas houve uma ação faltosa na área, pênalti. Inclusive o juiz marcou incontinente. A central do apito da Premier, a comentarista, falou, foi com o árbitro, disse, não, claro, pênalti claro em cima do Henrique. E aí depois houve uma solicitação
para voltar atrás, e ele voltou atrás, né? Ele acabou voltando atrás, a marcação do pênalti. E depois nós tivemos aí mais um pênalti, que foi uma mão que o Tinga mesmo falou, não, a minha mão chegou a esbarrar na bola. Sim, mas isso não concretiza, não configura uma ação de penalidade máxima, né? Não é porque ele disse numa entrevista que a mão dele, que a bola toca na mão dele, que configura um pênalti. Eu acho que a arbitragem foi bastante confusa, não vou dizer que seja proposital, quem sou eu, né? Não tenho provas para isso. Acho até, Carlos, para você ver só, que teve também um possível pênalti do Jussa sobre o jogador do América Mineiro. E o pênalti do América também, é isso que eu falei do Tinga. Então, agora, sobre essa questão da gordura, esse jogo contra o Corinthians, eu fiquei sabendo que o Corinthians pediu adiamento desse jogo para mais para frente. Por quê? Porque já liberaram 100% da capacidade do estádio no Sudeste. 100%. Certo? O governo de São Paulo liberou 100%. E o Corinthians solicitou o adiamento dessa partida para jogar no Itaquerão com Leandro, estou aqui, tinha caído. Então, o Corinthians, se eu não me engano, o Leandro pode até me tirar essa dúvida, pediu o adiamento dessa partida contra o Bragantino Red Bull para a próxima semana, porque aí ele jogaria com 100% da capacidade do Itaquerão e não com 60% que tem hoje. Eu não sei se já é válido para esse jogo ou se é para o outro. Eu tenho uma dúvida, né? Eu vou tentar buscar mais informações antes do final do programa. Ronald, eu vejo assim, né? Eu acho que o jogo não foi adiado, tanto é que está marcado para amanhã. E geralmente uma determinação do governo do estado, ele é divulgado no sábado para ser publicado no domingo ou na segunda, e se vale para a semana seguinte. Então eu acredito que ele já joga com o Fortaleza, se for mesmo, com 100%. Agora vamos falar um pouco do Ceará, né? Nós tivemos o Ceará contra o Fluminense, jogo que aconteceu hoje. O Ceará venceu com o gol do Vina de pênalti por 1-0 o Fluminense. O Ceará perdeu, eu acho que até eu conversei com você em off, Ronald. Eu vi o jogo, né? O Ceará perdeu um jogador aos 30 minutos do primeiro tempo, o Gabriel Dias, onde vinha fazendo a melhor partida dele pelo Ceará, por que pareça. E numa infelicidade, uma jogada, na minha opinião, o árbitro acertou em ter dado vermelho. Por quê? Porque ele não foi violento, mas foi temerário. Ele entrou por cima, né? Tanto que se o jogador do Fluminense tivesse ficado com um pé colado no chão, podia quebrar a perna do jogador. Então, na minha opinião, o árbitro acertou em expulsá-lo. Não foi culpa dele, que ele foi com muita força excessiva. Mas, infelizmente, foi uma infelicidade dele. Então, eu acho que depois disso, o Ceará usou a inteligência em recuar e jogar nos contra-ataques. E o Thiago Nunes, pela primeira vez, ele começou a acertar em algumas modificações, né? Onde ele tirava o volante, mas colocava um atacante, como colocou o Rick, né? E ele tirou o Jael, que fazia uma excelente partida também até o momento. Mas por quê? Porque foi sacrificado. Então, eu acho que a vitória merecida do Ceará pelo aproveitamento e a competência, que é muito tempo transformado no Ceará, não é isso, Leandro? Eu tenho algumas divergências aí, tá? Eu acompanhei o jogo bem, porque até a gente comentou pela voz do repórter, pela Web Rádio Mundi, o Rony estava narrando. E, primeiro, concordar contigo na questão do Gabriel. O Gabriel tá fazendo uma excelente partida, o Gabriel Dias. Agora, não foi força só temerária não, viu, Carlos? Foi violento demais. Foi sem intenção, né? O Gabriel não tinha intenção de fazer aquilo não, mas ele começou a dar o carrinho muito antes, sabe? Então ele foi com muita violência mesmo. Ali, se pega de jeito, tinha quebrado mesmo o jogador do Fluminense. Mas fazia uma excelente partida, a gente comentou isso. Infelizmente vacilou naquela jogada. Ele estava com tanta vontade que acho que esqueceu que era futebol e foi quase para a luta livre. Foi expulso muito bem. Inclusive o Rafael Claus, que tem aquela mania, ou aquele estilo dele, mania não, aquele estilo dele de deixar o jogo correr, mas foi uma falta realmente muito violenta. E aí o Ceará mudou realmente com um jogador a menos, só deu Fluminense na partida, o que me preocupou.
Me preocupou porque o Ceará não fazia mais nada. Posse de bola total do Fluminense. Aí é que eu vou divergir, caro mestre Carlos Queiroz. Porque teve substituições que o Thiago se equivocou. Muito. Primeiro, aos 14 minutos do segundo tempo. 14. Ele tira o Eric e coloca o Gabriel Lacerda. 14 minutos. Se tivesse com 30, 35 minutos do segundo tempo, eu fico calado. Mas quando ele tira o Eric, que era quem puxava o contra-ataque, não vou falar aqui que o Eric estava fazendo uma excelente partida. Não vou dizer aqui que o Eric não errou em algumas decisões que tomou. Teve hora que ele era para tocar a bola e tentava um drible a mais, acabava perdendo. Tinha hora que ele era para tocar e chutava no gol. Então, não vou falar isso. Mas era um dos jogadores que poderia puxar um contra-ataque do Ceará. Ele tira o Eric e coloca o Gabriel Lacerda, chamando mais ainda o Fluminense para dentro do seu campo, dando mais posse de bola ao Fluminense. A qualquer momento, tá certo que na própria transmissão eu falava, o Fluminense poderia estar jogando até agora com o Ceará e não fazia gol, porque também o time do Fluminense é limitado. Eu acho que deve ter caído a ligação. São os 3 pontos. O que vale é dar uma tranquilidade maior para o time. E agora é torcer para que o time engrenar, porque acho que já conseguiu se livrar do rebaixamento. É só somar mais uns pontinhos aí e o Ceará fica mais tranquilo. E agora visar o que vai querer. Se é brigar por uma Libertadores, uma pré-Libertadores ou a Sul-Americana, que eu acho que rebaixamento o Ceará já conseguiu se livrar. Mas me deixou preocupado até para a sequência do campeonato, porque Thiago Nunes trouxe totalmente o time do Fluminense para dentro. Se fosse um time mais forte, aí poderia complicar e acabar saindo o Ceará com outro empate que seria terrível para os planos da equipe alvinegra. Ronald Pinheiro, o Leandro falou muito bem, disse que discordou de entrada do Gabriel Lacerda aos 14 do segundo tempo. Mas será que ele não colocou o Gabriel Lacerda, Leandro e Ronald? Porque o Thiago Barcelos tinha entrado poucos minutos antes, né? Que o Thiago Barcelos tem um poder de ir pela esquerda melhor. Para ele fechar uma linha de 3 zagueiros, depois ele foi colocou até mesmo o Rick, que é um jogador de velocidade, que podia fazer essa mesma coisa do Eric, só que pelo outro lado, né? Colocou também para fazer o lugar do Sobral, o William Oliveira, que o Sobral vinha sentindo desde o primeiro lance do Ceará, aquele a coxa. Você acha, Ronald, que o Thiago também não usou a inteligência para poder ganhar esse ponto, já que é tanta necessidade do Ceará, Ronald? O Thiago Nunes, em primeiro lugar, essa questão da teimosia do Thiago é porque ele quer implantar a doutrina, a filosofia de trabalho dele no Ceará. Ele não quer mais aquela antiga filosofia do Guto Ferreira. E tem dado certo. Ele quase que conseguiu uma vitória contra o Bahia e hoje venceu o Fluminense, acabando com essa sequência de empate, derrota e tal. Desde o tempo, se eu não me engano, a última vitória tinha sido contra a Chapecoense, né? Chapecoense. Chapecoense. Então, quer dizer, eu acho que isso tudo você tem que pensar o seguinte, olha, gente, futebol é uma coisa muito também, o esporte em geral, né? Não só o futebol, mas mexe muito com o psicológico. Hoje precisava a vitória sair a qualquer custo. Talvez por isso é que o Gabriel Dias, que fez uma grande partida, tenha exagerado na entrada faltosa lá, porque a vontade dele estava exagerada, está exacerbada. Agora, deu certo. O Leandro até nem concordou comigo na hora, quando eu falei, não, eu acho que nessa altura do campeonato, 9 rodadas finais, vai ter que ser assim, tipo Copa, sabe? Vai ser jogar pelo resultado, vai ser esconder a bola, vai ser um cai-cai de vez por outro para ganhar tempo, porque dá resultado. A torcida, o clube, a instituição, ela quer sair dos 3 pontos. Não adianta nada o time jogar um futebol bonito, plasticamente bacana, e sair com empate ou uma derrota, né? Então o Ceará conseguiu aquilo que ele queria, há tanto tempo, que era uma vitória sobre o Fluminense, né? Que é um time realmente limitado, a gente sabe disso, né? Mas é um time que tem bons jogadores, né? Eu acho que o Fluminense tentou de tudo, aí o Marcão tentou de tudo para
para pelo menos empatar o jogo, quando ele coloca o Bobadilha, quando ele lança o Luca, que é um jogador bastante agudo no campo de ataque, ele tirou o Abel Hernandes, que estava apagado no jogo, a grande mentira do Fluminense. O Caio Paulista fez um bom primeiro tempo, mas eu acho que o treinador errou quando colocou ele pelo lado direito, né? Colocou o Fred, mas o Fred, cara, o Fred está num nervosismo tão grande, é discutindo com a arbitragem o tempo todo, é com ironia, sabe? Bom, isso é problema do Fluminense. O importante é que o Ceará fez os 3 pontos, não só se livrou da zona da degola, para mim já se livrou, não matematicamente, mas na sequência deve ficar ali na zona intermediária, no mínimo, conquistar uma vaga para a Sul-Americana, no mínimo, né? É isso que vai acontecer com o Ceará Sporting. Pois é, meus amigos da TV Ibiapabana e da Voz do Repórter, nós estamos no programa Passando a Limpo, programa Passando a Limpo de muitos anos, desde quando eu comecei a participar, em 2012, Ronald, está com 2 anos ou 3 anos no abril. Agora sim, volta a ser todos domingos à noite, né? Para encerrar o programa, eu vou passar a rodada que vai ter primeiro, terça-feira, né, o jogo atrasado da primeira rodada, da primeira fase, entre Atlético Paranaense e Flamengo, né? Aí é um dos jogos atrasados do Flamengo. Já no sábado nós teremos Corinthians contra Fortaleza, Internacional e Grêmio, o Grenal aí vai sair faísca, Fluminense Sport. No domingo nós teremos Santos contra Palmeiras, Atlético Mineiro contra América Mineiro, aí o clássico mineiro, né, do campeonato. Teremos Bragantino, Atlético Paranaense, Bahia e São Paulo, Ceará e Cuiabá no Castelão às 20h30, Chapecoense, Flamengo, Atlético Goianiense e Juventude. Então aí, totalmente em aberto o campeonato. O Flamengo tinha dado o campeonato do Atlético, o Atlético conseguiu deixar em aberto. E vamos nos despedir. Afinal de contas, nosso tempo acabou. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente fechar com chave de ouro. Nossa volta aí do Passando a Limpo. Quem tem uma sequência mais difícil, Fortaleza ou Ceará? Vai, Leandro, responde aí. Os dois. Campeonato Brasileiro Série A, meu irmão. É paulada. Não tem jogo fácil, não. Se você quer jogo fácil, vai jogar... Não estou falando de fácil. Eu estou falando que tem uma sequência mais difícil. Ronald, não existe fácil no Campeonato Brasileiro. Série A. Todos os dois são difíceis. Ceará vai buscar agora entrar na zona de Libertadores. Fortaleza busca continuar nessa zona de Libertadores. Então, é difícil. O Fortaleza vai pegar na próxima rodada o Corinthians. É Corinthians. Está atrás do Fortaleza, mas é o Corinthians que melhorou muito nesse segundo turno. Tá? O Ceará vai pegar o Cuiabá. Cuiabá subiu agora. Olha a campanha que o Cuiabá está fazendo. Principalmente nesse segundo turno. Tá? Então, não tem jogo fácil. Quem vai fazer o jogo fácil vai ser Ceará e Fortaleza, dependendo do jogo. Hoje o Ceará complicou o jogo. Quase que tomou o empate do Fluminense. Conseguiu o resultado. Fortaleza vai jogar contra o Corinthians. Ontem o Fortaleza perdeu do América Mineiro. O Fortaleza tinha ganho do América Mineiro aqui tranquilo. Ontem perdeu. Tá? Então não tem jogo fácil, não tem tabela fácil. Eu acho que cada jogo, agora temos 9 jogos, né? Que foi a 28ª, né? Então nós temos agora 9. Nós temos agora cada jogo uma decisão. Então não tem jogo, não tem fácil. Essa período no primeiro turno, o Fortaleza perdeu quase todas as partidas. Empatou uma, acho que ganhou só uma. Foi horrível o final de turno para o Fortaleza. Tá? Então, não tem tabela fácil, não tem tabela difícil. Cada jogo vai ser uma decisão que, aí sim, tanto Ceará como Fortaleza tem que fazer que o jogo fique fácil. E eles também têm como fazer ficar difícil a tabela. Eu concordo com o Leandro. Eu acho que o jogo não existe tabela difícil. Existe os times se complicam. Então, eu acho que é só esperar para ver. O Ceará pega o Cuiabá, o Fortaleza pega o Corinthians. E vamos esperar para ver como é que vai ser. Esperamos, né, que os dois... Eu acho o seguinte, que o Ceará vai pegar o Cuiabá. É difícil, é um jogo difícil. Talvez até mais difícil do que contra o Fluminense. Mas a sequência de jogos, eu não estou dizendo que não vai ter jogo. Eu não falei de facilidade, não, gente. Eu perguntei quem é que ia pegar a parada mais indigesta. É isso.
Os dois. A gente manda uma bola redonda, às vezes recebe quadrada. Não, mas eu tô devolvendo redondo pra você. Os dois. São duas paradas indígenas. Mas aí é que tá, ó. Eu tô perguntando qual é que tem a rodada, a sequência de jogos mais difícil. De maneira nenhuma eu falei de facilidade. Principalmente na reta final, que a gente sabe que é difícil. Eu tenho a impressão que o Ceará pega uma sequência menos difícil, vamos dizer assim, né? Porque ele pega o Cuiabá, tudo bem, o Cuiabá é um time em ascensão, é um time emergente no futebol nacional, é um clube organizado, mas depois ele vai pegar quem? Olha aí, eu tô vendo aqui na minha tabela, já no final aqui, ó, pega o Atlético Paranaense, que pelo jeito abdicou até do brasileiro para tentar ganhar a Copa do Brasil. O Ceará depois, na sequência, ele vai pegar o Sport Recife em casa. Quer dizer, bem diferente da sequência do Fortaleza. O Fortaleza só pega... O Sport Recife brigando para não cair? Brigando para não cair. Sim, é fácil. Tomou uma atacada ontem em jogo adiantado, né, da 35ª rodada, se eu não me engano, 34ª do Bragantino Red Bull, pelo placar de 3-0 fácil. Então, o Red Bull, eu não vejo essa bola toda no Red Bull, não. O pessoal... Não, ele ainda tá em quarto lugar porque não joga nada, né, então? Não tô falando que não joga nada. E junto com o Ceará é o time que mais empata na competição, é o Bragantino. Não tô falando que não joga nada. Vocês também... Vocês não, desculpa. É o Carlos. Também tem cada uma. Eu tô falando assim... Não tô falando que não joga nada, não. Não joga nada, não. Tô falando que é um time que não tem assim um padrão de jogo bem definido, um padrão de jogo classicamente bem... um futebol evoluído, é um futebol muito assim de marcação, de resultado e de bons jogadores pontuais. Pronto, as jogadas pontuais que definem as vitórias do time do Bragantino Red Bull. E o Leandro lembrou bem, tem 12 vitórias no campeonato. 12 vitórias no campeonato. Fortaleza, que está atrás dele, um ponto, né, com uma partida a menos, tem 14, para você ter uma ideia. Né? Então, eu acho que a sequência da competição, com todo o respeito que eu tenho à opinião do Leandro e também do Carlos, eu acho que o Ceará tem uma sequência menos difícil. É isso aí. Então, chegamos ao final de mais um Passando a Limpo, né? O primeiro do ano de 2021, né? Temos poucos domingos aqui no final do ano, afinal de contas, amanhã já inicia novembro. Mas é isso aí. Antes tarde do que nunca. Ronald Pinheiro, Leandro Souza, conversando com você. Muito obrigado pela sua participação. É bom estar aqui os três dinossauros da voz reiniciando o Passando a Limpo. No próximo domingo, nós falamos do programa do futebol europeu. Certo, Leandro? Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ronald. Abraçar a Deuseni, aí apareceu aí agora a Deuseni Mendes, que também faz parte aí da voz do repórter. Agradecer principalmente a você, amigo, telenauta, internauta, que está conectado conosco aí pela TV Ibiapabana. Agradecer aí a direção da TV Ibiapabana por essa confiança, por essa parceria aí conosco. A gente espera aí não só o Passando a Limpo, como também um Giro na Voz e emplacar outros programas aí também na TV Ibiapabana. E claro, a gente aprende muito aqui ninguém tem a razão, né? O Ronald não tem a razão, o Carlos não tem razão, eu não tenho razão. Aqui a gente bate papo e muitas vezes nem chega a um consenso, mas deixa você, meu amigo internauta, pelo menos com alguma noção. Mas é o que acontece nos programas esportivos de TV que a gente assiste, no Redação Sport TV. Isso aí é comum, esse tipo de divergência de opiniões. Claro. Faz parte. Até para mudar de opinião, que só muda de opinião quem tem, né? Quem não tem, não pode mudar. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente encerrar com chave de ouro. Deixa o Leandro terminar e eu pergunto a vocês. Aí você fala, termina, Leandro. Não, então eu terminei. Obrigado a todos. Divulguem aí nas suas mídias, nas suas redes sociais e chamem aí para estar todo mundo junto aqui também no próximo domingo. O melhor atacante do futebol brasileiro é o Gilberto do Bahia? Descendo em Guarulhos aí, Márcio. Terminou o programa já. Boa noite, Ronald Pinheiro. Até o próximo domingo, Ronald.
Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.